6, 6, 5. Erro crítico. Bom, galera, estamos aqui de novo reunidos, terceiro episódio do podcast. Está aqui comigo Adilson. Opa. E João. Eu sou o Ciro, só para lembrar todo mundo. Hoje a gente vai fazer um quadro aí, vamos começar um quadro, o primeiro episódio desse quadro, que chama 40K. 40K porque é uma maratona, né? Todo mundo aqui passou por uma maratona para ver ou rever uma série escolhida pra gente poder falar sobre esse seriado. E hoje a gente vai falar de um seriado que, apesar da nossa proposta de saudosismo, é moderno, né? É moderno com cara de saudosismo. É isso aí, eu acho que é moderno, mas tem tudo a ver com o que a gente quer falar e com que as coisas que a gente costuma falar e vai falar no podcast ao longo do tempo, porque por mais que seja alguma coisa feita há pouco tempo atrás, acho que tem muito mais a ver com as coisas que foram feitas há muito tempo atrás do que com as coisas contemporâneas. Como diria aquele poeta, né? Todo mundo é moderno, todo mundo é eterno. Então, lindo, João. Lindo. Não foi eu que escrevi, eu só tô plagiando. Então, hoje o tema é Stranger Things. Pra aproveitar aí essa moda, esse hype. Só que como isso aqui é um podcast, pode ser que você esteja ouvindo isso em, sei lá, 2040... E você não sabe nem o que é Stranger Things. Mas eu diria que é uma moda... justifica, cara. No final a gente fala, né? Até o final sim. Você vai entender. Da mas onda. eu acho que é da onda. Eu sim. acho que justificável dessa vez. E eu até acho que seria alguma coisa que a gente poderia fazer assim, né? Se a gente fosse produtor, por exemplo, sim, diretor, sim, acho que a gente faria algo parecido com isso, né? Eu também. Eu acho que eu faria melhor. Claro, né? Lógico. Melhor eu faria. Mas poderia ser nessa linha. Concentrate, ok? Bom, vamos começar por quem são os caras que criaram isso aí, né? São o tal de Duffer Brothers. É os caras da cerveja, né? Os caras que é dono da cervejaria dos Simpsons. Os Duffer Brothers. Eles fazem cinema porque querem, porque é dono de uma cervejaria gigante. Então, dinheiro não é problema pra eles. É hobby. É hobby. Bom, os caras têm mais ou menos a nossa idade, que eles são tipo de 84, se eu não me engano. E a primeira coisa realmente impactante que os caras fizeram pra cinema, ou TV, ou qualquer coisa assim, foi Stranger Things, né? Eles fizeram um filme de ficção científica e horror antes disso, que chama... Eu não assisti, vocês assistiram esse filme? Nunca vi. Deve ser uma pegada Stranger Things, né? Porque é suspense com terror, é isso que você disse aí? É ficção? Uma ficção científica com terror. É isso aí, a história do filme é a galera, um mundo pós-apocalíptico, uma galera entra dentro de um bunkerzinho, se tranca no bunker e começa a existir uma vida, tipo uma vida mutante fora do bunker, e os caras começam a ter que sair porque começa a acabar comida, essas coisas assim. Mas o medo maior é dentro... É uma coisa meio psicológica dentro do banco. E assim, o filme foi até... Assim, teve uma crítica bacaninha. Mas foi de cinema ou foi pra vídeo? Foi de cinema. Cinema? Foi de cinema. Eu não tenho certeza nesse ponto, mas parece que foi de cinema. E o filme teve uma criticazinha até que legal, mas ele não conseguiu um alcance, assim... Sei. Interessante. É um filme que pouca gente... Viu, exato. Mas provavelmente quem gosta mais do gênero e tal, esse tipo de coisa. E os caras gravaram alguns episódios, escreveram alguns episódios para aquele Howard Pines lá. Do Shyamalan, Shyamalan. Aquele cara do Sexto Sentido, né? Ele produziu um seriado de ficção e terror e tal. Meio Twin Peaks, meio Arquivo X. Exato. Assim. E os caras escreveram alguns episódios para isso aí. E basicamente foi isso aí que os caras fizeram até o tal do Stranger Things. E explodiram, né, velho? Mas vocês sabem dizer se eles fizeram Stranger Things encomendado
Ou eles fizeram como um projeto e depois foram vender? Não, então, parece que esse Stranger Things já era um bagulho que eles tinham. Parece, eu não tenho certeza. Que já era um bagulho que eles tinham. Quando eles conseguiram um pouco mais de penetração, de conseguir entrar na Warner com o filme deles e tal, não sei o quê, o roteiro, o nome deles começou a ser mais divulgado na mídia e eles conseguiram que alguém lesse o roteiro dele e tal. Ah, tá. Então, ou seja, é autoral. Eles criaram e aí venderam pro Netflix. Isso. Não foi o Netflix que fez um BI lá e falou assim, olha, todo mundo gosta de ET, então vamos procurar alguém que escreva uma série que lembre do ET. Não, parece que assim, que é uma coisa que eles gostam, é um gênero que eles são fãs. E eles escreveram alguma coisa nesse sentido. Tanto que se tem, sei lá, 300 mil referências de clássicos dos anos 80 no seriado. Não só pelo seriado ser um seriado dos anos 80. Porque os caras realmente são fãs do negócio e quiseram realmente fazer um seriado para fã. Pelo que eu sei da história... Conta pra gente aquela manha que você tem lá de Hollywood, assim, aqueles seus contatos, meus contatos. lá de... Eu vou mandar uma dos contatos. Esse seriado... na verdade, ele chamaria, Montauk, que é baseado num projeto chamado Montauk da Guerra Fria, que aconteceu numa base aérea da Força Aérea chamada Montauk. Na cidade de Montauk, no estado de Nova York. Montauk. Montauk é Araraquara. É da Grande Araraquara. Cara, esse mesmo. Não, é que Araraquara é maior. Que ele tá ligado às experiências lá da Projeto Filadélfia, né, e tudo mais. Então, assim, tem um documentário dos anos 90 que conta a história de 2 garotos que passaram por esse projeto aí da Guerra Fria, que eram projetos de experiências humanas, com coisas de telecinese e tal, coisas exploradas após a Segunda Guerra, né, pela Guerra Fria. Mas o objetivo era fazer essas experiências para tentar gerar uma arma, né? Gerar arma. Use your powers, okay? Então, assim, tem nessa história, nesse documentário, contado por um cara chamado Edward Cameron, que parece que participou desse projeto, era uma das crianças, porque tinha várias crianças, e ele tinha um irmão, que era um tal de Duncan Cameron. E dizem que esse Duncan Cameron, era tipo a 11. Então, assim, o que se conta nesse documentário, ele tinha todos esses feitos, né? Ele tinha telecinese, ele tinha um poder mental incrível. E até que em um momento, devido às experiências que ele foi colocado, às circunstâncias, ele materializou um monstro da sua mente. Mas ele diz isso que tipo, o que você está falando é um relato real? É um relato real desse tal de Edward Cameron falando sobre o irmão dele, que é um tal de Duncan Cameron. E que esses 2 garotos, na época jovens, eles participaram desse projeto Montauk aí. E na década de 90 eles fizeram um documentário que esse cara conta. E isso foi a inspiração dos caras para escrever o Stranger Things? Parece que foi a maior inspiração dos caras, foi o projeto Montauk. Inclusive, quando eles escreveram... O nome era Montauk. O nome era Montauk. Porque era o nome da cidade, né? Sim. E eu li que a cidade, eles mudaram, e a cidade da série é uma cidade fictícia, que não existe, né? Sim, sim. Então, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Assim, experimentos do governo dos anos 70, anos 80, que tentava buscar telecinese, telepatia, essas coisas assim, eles eram regrados com LSD, né? Você tá dizendo que o Cameron lá, o cara tá mentindo, Era é muito isso? chapado de LSD. É isso que eu tô dizendo. O Ciro tá colocando em xeque a alegação que ele consegue materializar um monstro no mundo Exato. real. Não, eu tô... O poder da mente. Eu tô assim, né? colocando em xeque a alegação do cara que ele consegue dobrar uma simples colher também. não materializar o monstro, que é Eu muito acho mais que, foda. eu acho que a gente pode fazer um episódio, chamar o Padre Quevedo. Use your powers, okay? Mas uma coisa interessante de dizer nessa questão de produção, não era um projeto cabeça assim do Netflix, né? Não foi feito grandes propagandas e tal. O negócio bombou mesmo quando saiu, assim, e aí que pegou. Mas parece que não foi um investimento muito grande em publicidade, em marketing. Não era pra ser um blockbuster, assim, não como, era, por exemplo, como as foi. séries da Marvel. Um seriadinho que você faz aqui, não precisa de pagar direito pra ninguém. É uma coisa 100% autoral e põe lá. Com certeza esses são 2 caras baratos, aí, talvez hoje não mais, né? Mas sim, até antes devem ser. Não pagaram caro pelo roteiro, não pagaram caro pelos diretores. Não, todo mundo meio desconhecido. Mas uma coisa é fato, a Netflix hoje em dia é uma potência do entretenimento. Se eles botaram $10 nisso, é porque eles sabiam que isso tinha potencial de arrecadar. Talvez não tanto quanto se arrecadou, mas
eles sabem qual é o público dele, o que o público dele assiste. Cara, eu acho... Cara, eles não fazem nenhuma vírgula pra perder dinheiro, velho. Com certeza. Qualquer coisa que a Netflix lança... Se a Netflix pegar a gente, botar uma câmera na nossa cabeça e a gente filmar a nossa vida por 24 horas e eles fizerem um seriado disso e lançar... Se eles gastaram $100 com a gente, eles sabem que eles vão ganhar pelo menos 110. Eu não sei, porque aí pega um público que eu só vou... Minha vida só vai poder passar depois do meia-noite. Né? Sabe como é essa Rated vida R. agitada, né? João Rated R. Bom, galera, a gente falou um pouco da produção, a gente falou um pouco dos autores, que não tem muito o que falar, já que os caras estão começando. Esperamos falar bem mais deles nos próximas coisas bacanas que eles fizerem. Vamos falar um pouco dos personagens. O que vocês acharam dos personagens? O que vocês acharam da galera, dos atores escolhidos? Bom, eu acho que de ator escolhido, a única que dá pra falar aí é da Winona Ryder, porque, pelo menos pra mim, era a única atriz ali que eu conhecia. O resto, até o xerife e os outros caras. Tem o vilão ali, que eu acho que eu já tinha visto ele também em alguns filmes da década de 80, 90 e tal, mas não conheço por nome. Mas a Winona Ryder é o nome que puxou o elenco, né? Por ser a atriz principal. Com certeza foi a atriz mais cara da produção. Ou não, né? Ou não, né? Porque tá meio ela tava presa, ela não tá mais presa, né? Tá semi-aberto. Tá no regime de semi-aberto. semi-aberto. Pra prisão. Como que é? Tornozeleira eletrônica, eletrônica. né? Espero que ela não tenha roubado nada do set, né? Levado um pedaço de roupa de alguém, sei lá. Os tabuleiros de D&D dos caras lá. Mas, cara, eu acho que assim, hoje é difícil até pra essa molecada... Como são atores desconhecidos, falando da molecada que são os principais, né? Depois da Winona Ryder, vai ser difícil descolar os moleques desses papéis, né? Porque toda vez que você cata um bando de gente, de atores que não são conhecidos e fazem papéis que explodem, né? Que acabam sendo icônicos, ainda mais criança, vão ser lembrados como esses caras. A menininha sempre vai ser a 11, né? Você tem que fazer alguma coisa bem bacana. Não como ator, porque você eu já vi, acho que vocês também concordam, que você já viu vários desses atores mirins e tal, ou atores que ficaram marcados por uma coisa ou outra, e atuam muito bem posteriormente, mas ele ainda fica marcado por aquilo. É o Harry Potter. Harry Potter. Isso que eu ia falar. Agora, assim, se você pegar... manda bem, mas ele vai ser sempre o Harry Potter. Agora, se você pegar alguns caras que mandam bem, mas dentro de um contexto que é grande, por exemplo, assim... O Sam, hoje, o cara que fez O Senhor dos Anéis, agora é o Sam. Ele não é mais o moleque do Goonies. Exato. Entendeu? Mas demorou quantos anos? Mas demorou né, muito. E assim, só deixou de ser o moleque do Goonies porque ele fez uma produção de um livro que acho que é mais vendido que a Bíblia. E aí, o cara virou o Sam, né? Mas tem muito disso. Provavelmente os moleques vão ficar durante muito tempo taxados como a galera do Stranger Things. Lembrando também que essa molecada é uma molecada bem nova, né? E Stranger Things já tem a segunda temporada garantida. Essa molecada já tá na segunda temporada, incluindo a 11, né? A atriz da 11, apesar dela ter sumido. A atriz da 11 já tá contratada pra segunda temporada. Há controvérsias que ela sumiu. Acho que vale a pena. A gente já começar a falar que assim, quem tá ouvindo. Tem spoilers, cara. Vai ter só spoiler, né, cara? Assim, né? Não, acho que assim, todo mundo que for ouvir isso aqui já viu essa porra desse. Não, mas pra não dizer que a gente não falou. Tem spoiler. A gente vai contar tudo sobre a série. Então, assim, se você é tipo daquelas pessoas, tipo o Jax, lembra? Que ele perde amizade com as pessoas que dão spoiler pra ele da faculdade. Assista primeiro, né? Stranger Things e depois ouça a gente. Concentrate, okay? Eu achei que a molecadinha mandou bem. Eu gostei bastante da interpretação da molecadinha. Porém, quem sabe um daqueles moleques não resolve que ele vai ser físico nuclear e ele se encana disso tudo. Pode ser. Por serem novos, mas eu acho que não tem como, cara. Muito. É a onda deles. 8 episódios. A segunda temporada vai ter o quê? 10 episódios no máximo, se
né? Então, assim, é um projeto dos caras. Não, tudo bem, mas, mano, se Macaulay Culkin, que fez o sucesso que fez, desapareceu do mundo, velho. Não, mas eu acho assim, ó, pro Stranger Things, como é uma coisa muito recente e foi um sucesso que ninguém esperava, talvez, assim, o tamanho que chegou, garantidamente todos esses caras aí estão na segunda temporada. Não, provavelmente. Na segunda temporada eles E provavelmente, a menos que a segunda temporada fracasse de uma forma, tipo... retumbante, vai ter a terceira e vai ter a quarta. Até a quinta temporada você pode... Agora tem que vender, né, cara? Essa é a máquina de fazer dinheiro agora, né? Concentrate, okay? Falando dos personagens, assim, Winona Ryder, ela é a mãe, né? Ela é Não tem como o cara sair dali. Ela é uma NPC dos personagens, né? Assim, ela não é a personagem principal. Não, mas ela é apoio, né? Ela é a atriz principal, mas não é a personagem principal. O nome dela é Joyce, né? É uma mãe divorciada que luta ali o dia a dia para cuidar dos 2 filhos. Depois desse, tem um outro ator que também não é dos principais, mas tem um papel de peso, que é o xerife. Que é o David Harbour. Qual é o nome do xerife? Jim Hopper. Jim Hopper. Isso, e Hopper. ele também é um ator dos anos 80, assim, ele fez alguns filmes meio B. Nada muito famoso, mas ele tá na onda da Winona Ryder lá. Ela, o xerife e o vilão, né? E o vilão. E tem o cientista. E tem o grupo dos moleques que são os principais ali, né? Que tem um moleque que não é tão principal assim, que é o filho mais velho da Winona Ryder. O irmão dele, que aparece muito pouco, por mais que o personagem seja importante, é o personagem que some. Sabe uma coisa engraçada que aconteceu, porque eu acabei vendo? Foi uma entrevista num talk show desses moleques. Então tinha a Eleven, o cara de sapo, o gordinho e o Lucas. Beleza, molecada e tal. Quando eu peguei pra assistir, logo no primeiro episódio, o tal do Will fica sozinho numa floresta. Aí eu falei assim, agora eu entendi porque ele não tá na porra do programa. Ele vai rodar. Ele morre. Vai rodar agora. Alguma coisa aconteceu com esse moleque. Entendeu? Entendi. Engraçado. Eu acredito que esse moleque, que na primeira temporada ele é coadjuvante, ele vai ser um dos personagens principais da segunda temporada. Na verdade, eu acho que assim, ele, né, até mais do que os outros meninos, vai acabar se tornando, ele e a Eleven, os personagens principais do seriado daqui pra frente. Porque o que aconteceu foi com ele e alguma coisa mudou nele depois que ele ficou aquele tempo todo lá. Sim, né? é isso aí. Então, provavelmente ele e a Eleven agora são os caras que vão puxar o esquema todo. Parece que agora ele consegue um contato direto com o lado de lá. Como submundo lá. Fora que ele tá cuspindo uns filhotes daquele bicho lá no esgoto, né? Tipo crocodilos em Nova York. Né? Que a galera joga na Qual é o nome do personagem dele? Will é o que some, né? É o filho da Joyce. E aí tem os amigos, que é o Mike, o Lucas e o Banguela. E o Gordinho Banguela. E o Banguelinha. E tem a NPC mais fodona, motherfucker, que é a Eleven, né? Mas eu trocaria uma Eleven por todos vocês. Ela, como minha amiga, a gente domina. Eu dominava muito. Porra, foda-se o seu, mano. É muito mais legal. Com telecinese, foda-se, meus amigos. É muito mais legal. Só seria foda jogar RPG com ela, né? Porque ela ia manipular os dados, aquela filha da mãe. Bom, e aí esses são os personagens. Então, assim, a gente tá falando de uma história que é um bando de amigos que estão ali na faixa dos seus 12, 13 anos, né? Acredito eu que sim. E vão passar por altas confusões. Altas aventuras. Altas aventuras. Isso foi uma chamada na sessão da tarde. E quem fica ali por trás, ali, satélite a esses caras, a gente tá falando então do xerife da cidade, da mãe de um dos moleques e do irmão mais velho de um dos moleques e de uma galerinha que é adolescente mais velho, assim. Os moleques seriam pré-adolescentes, né? E teriam os adolescentes que seriam um círculo do irmão mais velho do Will. Isso, que seria, e a irmã do Mike, né? Isso, a irmã do Mike, que tá na mesma classe do irmão do Will ali. Na mesma classe não, mas são contemporâneos. Na verdade, a gente tem 3 núcleos no seriado, que é o núcleo dos adolescentes, o núcleo das crianças e o núcleo dos pais. Dos adultos. Né? E eu acho que seria bem isso que resume o personagem e a interação do roteiro. Eu acho que assim, sobre personagens e sobre os atores, eu vou colocar meio que tudo no mesmo pacote. Eu acho que de A a Z mandam muito bem. Eu gosto muito tanto da interpretação como da criação
do personagem do xerife. Acho demais, cara, aquele jeito. Ele tem lá aqueles problemas dele psicológicos, a morte da filha e tal. E ele mas é um foi filho da muito. puta. Foi muito bem. No primeiro episódio, quando ele chega na delegacia, a mulher começa a falar: sumiu um menino, a mãe dele tá aí. Ele virando e falando: não, já falei pra você que de manhã é momento de contemplação. Eu não trabalho de manhã. Ó, café, Você se cigarro. identificou, né? Eu identifiquei. Eu falei: esse cara é demais. A Winona Ryder dispensa comentário, ela arregaça. Eu acho que assim, se o Netflix, não sei se participa desses prêmios de série de TV, a Winona Ryder tem que ser indicada, pode até ganhar, porque ela mandou muito bem. Muito bem, ela faz meio com o papel dela, né? Mas ela manda muito bem. Quase Ela louco, é tipo ela, né? só que sem a cleptomania, porque ela Sim, paga as coisas que ela compra, né? Ela Eu não paga. imagino Ela pede pra marcar Não, mas e ela descontar não dos futuros leva, salários. mas ela não leva dentro da jaqueta, dentro do vestido. Eu imagino quando esses atores recebem alguns papéis, deve ser tipo o Charlie Sheen quando fez Two and a Half Men, né? Chegaram pra ele com o roteiro e falaram assim: ó, Charlie Sheen, o negócio é o seguinte, você é um cara, um artista, não faz muita coisa da vida, transa pra caramba, bebe pra caramba, fuma pra caramba, usa droga. Ele achou que era um reality show, né? Pô, vai ser filmado em casa, Falou, beleza, reality show. zero esforço pra interpretação. Então assim, e a molecada manda muito bem. Acho que tanto na interpretação, tirando o gordinho Banguela, que ele é, acho que mais carismático do que a interpretação. Dustin, né? Mas o Mike manda muito bem, o cara de sapo, né? Eu não gosto muito do na verdade eu não gosto muito do Lucas, mas eu acho que o personagem foi mal escrito, assim. Não, então, eu acho que o Lucas é interessante, porque ele é um ponto de equilíbrio. O personagem é um ponto de equilíbrio entre os moleques. Porque assim, o Mike é o vamos nessa. Né? O gordinho é pra onde eu vou, me leva pra algum lugar. E o Lucas é o cara mais centrado do trio. Ele fala, cara, vamos ponderar, vamos não sei o que lá. Então, mas eu acho que... é importante. Não, eu entendo a importância dele como personagem, mas eu acho que assim, forçaram muito ele ser o do contra, sabe? Ele não gostar da Eleven logo de começo, ele não aceitar a mina até a última gota, da última cena, que ele fala, beleza, eu acredito. Eu acho que uma criança de 12 anos... que joga RPG, que tá com os amigos ali, eu acho que seria muito mais fácil ele embarcar do que ser tão resistente em aceitar aquilo que estava acontecendo. Ser. Então acho que, não sei, é o que mais me incomodou ali em termos de personagens foi o Lucas. Eu acho que assim, os três meninos eles têm um papel, assim, uma dinâmica legal, que é o seguinte, o Mike ele tá apaixonado pela Eleven. É o primeiro amor, né? Primeiro amor da vida dele. Ele tá apaixonado pela Eleven. E ele quer, e a Eleven, tipo, tem nele o primeiro amigo, a primeira pessoa que se importa com ela. Então rola um vínculo muito forte. Então o cara vai defender a menina de todo jeito. É com ela que ela consegue compreender um afeto diferente do que ela já tinha, né? Exato. Que ela tinha relação com o Papa lá, que a gente não sabe exatamente o que é a relação entre eles. Se é pai e filha, se é um cara que só trouxe, tipo... como é o cara que tá... Mas assim, a relação, vamos dizer assim, mesmo que é uma relação seja... paterna. Entre aspas, né? Não necessariamente é o pai dela biológico, mas é uma relação paterna. A noção que ela tem de pai. Ele se coloca perante ela com um certo afeto pra ter dela aquilo que ele quer. Mas acho que com o moleque é um lance mais do tipo, uma relação mais honesta, né? Ela começa a entender, ele começa a explicar algumas coisas pra ela, amigos não mentem, amigos não sei das quantas. Na verdade, você tem uma relação de amizade mais pura entre eles, porque assim, o pai e ela e o pai e o cientista é uma coisa baseada em interesse. Sim, eu sim. te ajudo, eu te agrado se você fizer algo pra mim. Sim. E com ele ela descobre uma relação de eu gosto de você porque você é você. Eu não quero nada em troca, eu não preciso de nada em troca. Então é uma amizade real, né? A relação que ela tem. Ela começa a entender ali, né? A relação que ela tem com o cientista, que é Martin, né? O nome do doutor, é uma relação paterna extremamente abusiva, né? Porque assim, ele domina a mina, ele manipula ela, assim, ó, eu te dou carinho a hora que eu sei que eu tenho que te dar carinho, eu te boto medo a hora que eu sei que eu tenho que te botar medo pra você produzir o que eu acho que você tem que produzir. Ela enxerga nele Castigo, um pai, né? porque é tudo que ela tem. Ele enxerga nela um objeto. Uma cobaia. E quando ela encontra o Mike, ela encontra a única... Porque assim, ela saiu da mãe dela lá, foi retirada da mãe dela e foi pro laboratório. Ela não sabe nada, a não ser quem é o Martin e as pessoas que fazem testes com ela. Sim. Então o Mike é a primeira pessoa, na verdade a segunda, né? Porque a primeira pessoa que ela tem o contato morre no primeiro episódio, que é o cara da lanchonete. E depois ela cria realmente um laço ali de amizade que...
seria... Eu não sei se seria um amor ou platônico de criança, ou um respeito, ou uma amizade, ou um carinho de irmão. Não dá pra saber, assim. Fica muito duro porque a gente tá falando de criança de 12 anos, 13 anos. Sem que muita eles, maldade. nos anos 80, não sabiam que era isso. Criança de 12, 13 anos hoje que Fazem filhos. estão fazendo filhos. Pois é. Eu acho que assim, mesmo nesse sentido, a Eleve é meio neutra em questões de ação. Eu acho que, por exemplo, rola um afeto que é retribuído, que ela tá entendendo e tal, e o beijo que eles dão é um lance muito mais do moleque do que dela, porque ela não sabe que porra Ela nem é sabe, aquela. ela nem sabe o que Entendeu? tá fazendo. Concentrate, okay? O Mike é o cara que ele topa tudo. Por quê? Porque ele tá apaixonado pela menina, ele quer ficar com a menina, e assim, se a menina matar o pai e a mãe dele, ele vai ficar procurando explicações do porquê que ela matou o pai e a mãe e tentando ver como que ela não é vilã. O Lucas, ele é o moleque que ficou com ciúmes. Não ciúmes por ela, mas ciúmes por perder os amigos, né? Assim, Por de entrar a menina no grupo, né? Por perder o amigo, né? Porque, querendo ou não, o Justin, ele mesmo fala no seriado que ele chegou mais tarde. Quando ele entrou na escola, os moleques já eram amigos e ele entrou depois sim. na turma. Né? Então, assim, o Lucas, ele é o melhor amigo do Mike. E ele vê o Mike deixando a amizade pra fora. Eu acho que todo adolescente, todo pré-adolescente já passou por isso no seu grupo de amigos. É o papo emo agora. Viramos emo. Não, quando alguém no grupo começa a namorar e começa a relegar o grupo pra segundo plano. É normal, isso Você acontece. copiou meu lápis de olho. E ele fica com esses ciúmes, e é esses ciúmes que motiva, na minha opinião, esse bloqueio. Ser do contra. Entendi, pode ser. É um argumento, E eu acho que assim, o Dustin, na minha opinião, ele é a criança mais carismática. Ele é a criança mais carismática, o ator mais carismático. E ele vem no papel de, cara, eu vou juntar esse grupo. Eu posso não ter um papel tão central na trama, eu sou o cara que, assim, não tem uma decisão realmente importante aqui, porque um é o do contra, o outro é o que topa, e é o cara que tem a mina super poderosa que dá Hadouken nos outros. E eu sou o cara que faz o quê? Faço porra nenhuma. Não, eu mantenho isso unido. Ele é a cola que mantém isso tudo unido, tá ligado? Nossa, você tá com palavras... Ele é a cola. O que aconteceu com você hoje? Você acordou... Tá inspirado. E a gente falou um pouco dos personagens, a gente falou um pouco dos autores, e falta contar pra galera a história, né, mano? Do que se trata tudo isso, A gente falou de uma menina, de Hadouken, a gente falou de um monte de coisa nos anos 80, mas a gente não falou... Do que se trata Stranger Do que Things. se trata isso tudo, galera. João, como você diria que é a história do bagulho? Cara, eu achei a história muito legal. Muito legal. Apesar da galera falar de referências e tal, eu acho a história muito bacana. A história é original. Lógico, como muitas coisas que acontecem hoje em dia no cinema, na TV, né, é meio cíclico o negócio. Os autores, escritores e tudo mais, eles bebem um pouco nas fontes antigas, isso é fato. O momento agora é os anos 80, um pouco já tá começando a galera a falar dos anos 90. Então, assim, muita coisa que vai ser produzida vai mamar na teta dos anos 90, como antes mamavam na década de 70 e assim por diante. Mas eu acho a história muito legal, muito bem construída, personagens coerentes, bem bacana a história, né? Um grupo de garotos que são amigos, típicos dos anos 80, num colégio, é a galera nerd do colégio, né? Aquele que, assim, só anda entre eles, não tem muito contato. Sofrem bullying. E de repente um dos amigos dele desaparece, né? E aí que começa toda a história. Esse é o impulso da história. O desaparecimento dos amigos numa cidade pequena. Eles são jogadores de RPG, isso é legal falar. Eles, depois de uma sessão de 10 horas, cara, eu me vi naquilo. Eu falei, moleque, 10 horas, eu falei, Nilba, 10 horas, Nilba. Tiveram que parar pra ir no banheiro, cara. No banheiro, que é isso? 2 comentários. O primeiro é, eu tenho dó da galera que vai fazer cinema, será em 2030. Porque ele não vai ter mais décadas pra trás com coisas novas pra copiar. Ele vai copiar do que dessa época nossa aqui? Transformers. Não, É não vai porque ter assim, copiar. junto com a fonte que se bebe, se cria coisas novas, né? Assim, Então, assim, isso vai indo, é cíclico, mas em tudo na vida, até nas coisas mais patéticas, tipo a moda A moda vive bebendo nas coisas antigas, entendeu? De repente uma coisa
que deixou de ser moda, no outro dia é incrível, É entendeu? só ver a camisa xadrez do João. Exato. Não, isso aqui E eu uso camisa xadrez desde 1990 Isso que o Kurt Cobain usou, galera. Kurt Não Cobain o João sai tá com- deixando mullets agora. Essa é a moda. Tô de mullets porque é pra ser contra. Né? Contra a cultura. Contra a cultura. Mas é isso. O principal motivo é o desaparecimento de um dos amigos desse grupo, dessas crianças, que dá o start. E é interessante porque é molecada já ligada nessa vida, assim, mesmo que seja fantasiosa e apenas na mente de aventura. Porque assim, se provavelmente aquela molecada fosse apenas jogadores de beisebol, eles iam falar, foda-se o Will, tá ligado? A polícia Chama a acha. polícia. A polícia acha. O perfil das crianças dá um motivo coerente pra eles falar, não, realmente as crianças de 12 anos de idade, sei lá quantos anos por Teriam ido aí, atrás. eles teriam visto alguma... É um perfil de alguém que você fala, beleza, esse moleque faria isso. Eu compro a ideia. Entendeu? Ele compraria a ideia. Eu acho que acaba sendo uma Interessante. metalinguagem, né? Porque assim, é um grupo de RPG, como o João falou, Que são amigos entra numa aventura que de vão RPG. jogar uma Aventura vão de jogar um nós live mesmos. action real, Dentro assim. de né? nós mesmos, né? Vão jogar Correndo riscos, porque assim, desaparece o menino, depois desaparece uma outra pessoa, a Barbie, mas você fala assim, não, esses moleques fariam isso. Use your powers, okay? Completando o que o João falou, um dos moleques do grupo, que é um jogador, não é o mestre do jogo, o mestre é o Mike, né? Eu não sou O mais. Mike aqui O tá Will nesse- é um dos jogadores, ele joga com o mago no joguinho de D&D deles, ele some no primeiro episódio e a molecada começa a ir atrás dele. E essa investigação leva para uma questão sobrenatural e faz com que nesse lugar onde o moleque foi, onde ele foi arrastado, ou onde ele se perdeu, A dimensão invertida. é uma dimensão, é um mundo, tipo o mundo do Zelda, o Dark World do Zelda. E lá dentro tem uma única criatura, que é o Demon Gorgon aí, que é o vilãozão que habita esse mundo, que é um mundo invertido. É como se fosse o nosso mundo destruído, ou do mal. Eles estão enfrentando, a aventura que eles estão jogando, eles estão Tem um enfrentando monstro e tal. esse monstro. Né? Acaba o dia de aventura quando eles estão enfrentando esse monstro. Sim. Então eles projetam no vilão, nesse monstro que eles encontram na vida real, e aquele monstro que eles estão jogando no... Porque o monstro da vida real é um monstro capaz de matar e destruir eles. E no jogo, o tal do Demon Gorgon seria o monstro capaz de derrotar o grupo desses. Sim, é isso. Então, eu acho que vem muito disso o paralelo. Concentrate, okay? Tá, então aí os moleques perdem, o amigo some, a mãe do moleque chama a polícia começa uma investigação na floresta. E no mesmo dia que o moleque some, aparece na cidade uma menina estranha que ninguém conhece. E junto com essa menina vem uma galera atrás dessa menina. E no primeiro e segundo episódio a gente fica ali, quem é essa menina, quem são esses caras atrás dela. E você tem então duas histórias totalmente paralelas ali acontecendo, né? Você tem o sumiço do Will e entender acontece a aparição com da menina que diz que não tem nome. Tudo que ela tem é uma tatuagem com o número 11. Então os moleques encontram ela e começam a chamar ela de Eleven, né? De 11. E aí a história se desenrola. Os moleques tentando descobrir o que aconteceu com o moleque, a galera que vem atrás dessa menina tentando pegar ela, e a mãe do moleque que sumiu e o xerife da cidade tentando achar uma lógica nisso. A partir de um certo momento, a mãe do moleque começa a acreditar que existe algo além desse sumiço, não foi alguma coisa... Ela passa a ouvir o moleque pelas paredes, né? Ela recebe- começa a ver as luzes. Isso, ela começa a Ela receber alucina, mensagens, né? Ela começa a ficar totalmente alucinada. Que aí tem o sentido de mãe, né? Dela acreditar, não. E isso que está acontecendo aqui, essas coisas estranhas que acontecem, o telefone que queima, barulhos, não sei o que, luz, eu acredito que é o meu filho. Porque assim, ela achava que era o filho dela, mas ela achava também que ela tava louca. Vamos lembrar que ela tem um histórico, né? Porque a gente tem tá um falando dos anos 80. Pais separados nos anos 80, uma mãe solteira que cria 2 filhos, não era totalmente bem vista, não era normal como é hoje. Então ela já tinha ali, eles eram pobres, né? Diferentes, sentia uma vida mais sofrida em relação às outras famílias da série. Então ela já tinha um certo estigma social. Todo mundo já falava que ela era uma pessoa estranha, ela bebia, fala na série que ela teve problema com álcool e tal. Então quando ela começa a acreditar que o filho dela não simplesmente sumiu, mas está em algum lugar próximo, que ela precisa trazer ele de volta, todo mundo duvida dela
E ela mesmo sabe, em alguns momentos ali de lucidez, Ela tá ficando doida. ou pelo menos ela se questiona, peraí, será se que, questiona. será que eu acredito ou será que realmente o que todo mundo fala na cidade é verdade e eu pirei? E ela tem esse senso de mãe, não, eu acredito, meu filho tá vivo e ele quer falar comigo. E aí entra toda a parte sobrenatural na esfera dos adultos. Os moleques é fácil estar nesse mundo sobrenatural, porque eles jogam RPG, eles acreditam em tudo, eles conhecem a Eleven, eles veem que a Eleven tem poder telecinético. Pra eles, pô, beleza, isso existe. Pros adultos, não. E aí, pra chegar... Menos tangível, né? Isso, Menos e pra quem que leva esse conceito sobrenatural pro mundo do adulto, pro núcleo dos adultos, é a Joyce. O que acontece com ela é como se a gente descreve como se fosse um poltergeist, né? Isso. Porque assim, ela tem sinais que as luzes piscam, as coisas ligam, essas coisas acontecem, né? Se você for Então, ver você- pelo filme do Poltergeist, a menininha quando some pra dentro da TV, ela consegue fazer barulho e comunicar com a mãe pelas paredes. Sim, É uma das referências claras É, aí do claras, filme. é uma das referências. Então a gente tem os moleques fazendo essa aventura de procurar o amigo, proteger a nova amiga, porque tem um monte de homens de preto atrás dela. Sim. No núcleo adulto, você tem o xerife e a mãe do moleque. Tentando achar uma explicação racional e uma investigação racional pro que do aconteceu. moleque. E os adolescentes, que é o terceiro grupo aí que o Ciro falou, eles estão no meio, né? Ao mesmo tempo que eles tentam ser, num primeiro momento, racional, porque eles estão amadurecendo, então eles tendem a levar pro Pro lado racional. racional, uma amiga deles some Que é a tal da Barbie. também. Que é a tal da Barbie, que ela desaparece. E esse desaparecimento acaba forçando a irmã do Mike, A irmã do Mike. que eu não lembro o nome agora. Nancy. Nancy. Acaba forçando a Nancy a não acreditar no que estavam falando. Porque, tipo, ela vai investigar por conta própria antes do desaparecimento da Barbie ser realmente tido como um desaparecimento. E ela encontra um monte de pista que a mina simplesmente sumiu. E ela chega a ver uma sombra que ela acreditou ser um urso vagando ali por perto da casa. Aí quando, tipo, ela percebe que o carro foi tirado de um lugar, colocado em outro, que começaram a aparecer muita explicação. Tem uma hora que o carro some e aparece na rodoviária, né? Dizem que Isso. mas ela já tinha visto que o carro tinha ficado lá na estrada, perto da casa do Playboy. E é lógico, a mina é a melhor amiga da mina, entendeu? Então ela, assim, ela sabe toda o modus perfil, operandi da mina, o perfil. Então, assim, antes de todo mundo, no outro dia, quando ela vai pra escola, a mina não vai, ela já se liga, ela fala assim, por que ela não tá aqui? Tipo assim, no outro dia de manhã, que ela tá na escola. E lembrando Aí- que essa é a amiga nerd, né? A amiga que sempre É, tá a na nerd. escola, que não vai pra festa, que não exato. bebe, que não fuma. Aí a mãe liga perguntando da mina. A mina fala, agora certeza, velho. Porque assim, minha amiga não faz essas paradas. Ela não Aí- ia fugir de casa, nunca me contou nada, tá tudo de boa. Alguma coisa aconteceu de errado. Alguma coisa aconteceu. E aí é ela que começa a trazer o núcleo adolescente pra ideia Do sobrenatural. do sobrenatural. E é a confirmação que os adolescentes têm do sobrenatural que traz os adultos para o sobrenatural. Porque assim, no momento que rola o lance das fotografias e tal, da Nancy e o irmão do Will, ao mesmo tempo, o xerife já tá ligado. Acho que, se eu não me engano, na mesma época ele volta e fala pra Joyce, você tem razão, alguma coisa tá errada. Então assim, porque eles estão dispersos nesse momento. Então- Os moleques estão com o plano de capturar a criatura, enquanto o xerife e a Joyce falam assim, não, vamos invadir aquele lugar. O Sim. xerife e a Joyce, eles querem invadir, na minha opinião, porque eles acreditam que o Que o Will esteja lá. o Will ele esteja entra lá lá, na base. ele acha um quarto que era da Eleven, que tem uns desenhos, tem um bonequinho lá de criança, ele fala assim, crianças vem pra cá, eu acho que o Will tá aqui. Sequestraram ele. Sequestraram ele. Mas até esse momento, Eles ele- não acreditam no sobrenatural. tirando a Joyce, que acredita nas luzes, que recebe os poltergeists e tal, o xerife tá numa investigação Policial. consciente, Policial, olha, sim. O moleque sumiu nessa Sequestraram o floresta. moleque. Essa floresta tem uma base militar aqui no meio. Essa Ele base consegue militar chegar tem- lá dentro, ele vê que tem lugar que ele não pode entrar, os caras tiram ele de lá, ele vê o quarto de criança, fala, opa, tem alguma coisa ali. Ele tá mais focado, lógico, na investigação Policial. Né, policial, mas apesar de ter visto o portal. Porque quando ele entra lá, a última coisa que ele vê lá é o portal. Mas eu é a acho abertura lá Sim, mas desse eu mundo. acredito assim. Porque ele não sabe o que era aquilo, mas ele fala, é alguma coisa A minha estranha. interpretação é, que merda é essa? Que merda né? é essa, Isso, né? que merda é essa, mas não sei o que é, mas é uma Não merda, sabe. é uma coisa estranha. Use your powers, okay? Mas aí no final das contas o moleque sumiu
e toda essa história tá acontecendo. Por que o moleque sumiu? Quem é esse monstro? O que tem a ver isso aí, cara? O importante é que a Eleven é uma criança especial. Na verdade, ela desenvolve esses poderes porque a mãe participa desses experimentos de telepatia e ela recebe doses cavalares de medicamentos não conhecidos e drogas enquanto estava grávida, sem saber que estava grávida. Isso. A mãe era um experimento também. Isso, a mãe era um experimento, ela ficou grávida, tiraram a filha dela, ela foi dada como louca, porque ninguém acredita que ela teve filha, né? Nem a própria irmã. É porque apagaram todos os registros. Exato. E essa menina estava dentro de um laboratório, usaram ela como um experimento telepático para tentar monitorar os russos. O que o militar quer? O militar quer que ela vá até perto de uma pessoa, através desse plano psíquico, lá na União Soviética, para ouvir planos do Kremlin, por exemplo. E ela consegue fazer com que o que ela ouve é transmitido por aparelhos, por caixas de som. Então ela consegue, ela seria a melhor espiã do mundo, porque ela é invisível, ela não tá lá de verdade, ela tá lá tipo na consciência da pessoa, só que ela consegue transmitir esses dados para as outras pessoas ouvir. Assim, trazendo isso pro mundo dos X-Men, seria como se fosse o plano psíquico que o Xavier, Jean Grey e essa galera que é telecinético ou telepata consegue acessar. Ela tá numa dessas missões e de repente os caras veem que tem alguém com ela e não sabe o que é. O que é, né? Então, não sei o que. Que apareceu ali uma outra entidade. Nesse plano que ela está, que ela consegue se projetar mentalmente. Quando ela volta disso, os caras falam, tem alguém lá. Eu acho que ele quer contato, vamos ver que porra é essa, precisamos saber o que lhe apareceu. Acho que ele quer encontrar a Eleven. E aí manda pra ela vai pra esse plano sem um objetivo, né? Então parece uma sala escura lá, que é o primeiro contato que ela tem, assim, acho que até visual com essa criatura. Eu acho que existem 3 planos. Eu acho que assim, existe o plano que a gente enxerga ali onde estão as pessoas, os humanos. Existe o plano psíquico, que é onde os militares usam a Eleven para ir lá ouvir a voz e espionar os russos. E existe o Upside Down, que é da onde vem o monstro. E o monstro e a Eleven se encontram nesse plano psíquico. Porque eu não consigo enxergar que aonde o monstro vive é um mundo psíquico como o dos X-Men, onde o Xavier consegue estar. Eu acho que esse mundo seria aquele mundo preto lá, onde sim. ela anda sozinha. Ali ela tá projetando a psique dela para ouvir. E o monstro chegou ali também, e foi quando eles se encontraram. Acontece que quando eles se encontraram, abriu uma brecha do mundo do monstro, que é o Upside Down, até o mundo dela. E aí tem o problema. O problema tá quando o monstro consegue acesso ao nosso mundo e cria-se um túnel, né? Se a gente levar em consideração aquilo que a gente comentou lá no começo, que é a fonte de inspiração, você pode fazer um parênteses e dizer que aquilo tudo é a mente da mina. É um plano mental. Que ela criou aquilo. Levando em consideração o tal do Montauk lá e tudo mais. Pode ser. Mesmo que inconscientemente, aquele plano que parece o psíquico, que é totalmente neutro, que é a Eleven no meio do nada, pode ser que seja a mesma coisa que o Upside Down. É meio difícil, né, de dizer. Eu acho que vai demorar. Talvez que, as assim, próximas temporadas esclareçam um pouco mais. Existe viagem entre os planos. Exato. E alguém que rompeu essa barreira, provavelmente é Eleven, sendo o Upside Down ou não um plano criado por através da mente dela. Ou uma dimensão que já existia. E ela abriu. Mas assim... O que realmente pega é a Eleven consegue viajar, não importa se são 3 dimensões, se são 2, se é a mente dela, se não é, se o monstro é real, se é algo que ela imaginou. E materializou. Um bicho é real, ele chega a ser, porque ele mata e tudo mais. Um bicho papão pessoas, que ela colocou lá. Uhum. Isso daí, na minha opinião, por enquanto, pelo menos pra série, ela é irrelevante. O que importa é, o bagulho não tinha acesso ao mundo real quando os caras mandam ela entrar em contato com essa criatura, ela toca na criatura e isso estabelece uma ponte. Quando estabelece uma ponte, acontecem muitos efeitos no mundo real e se cria um túnel. Através desse buraco é onde vai o moleque, por isso que o moleque some no começo da série. E aí toda a investigação fica por conta dessa história aí. Concentrate, okay?
E aí a gente tem, então, os moleques tentando descobrir isso, a Eleven que foge do laboratório e ela encontra os meninos, os cientistas que vão atrás da Eleven, porque o monstro sumiu, matou um monte de médico lá, de cientista lá na base. Os caras precisam da mina pra tentar reverter isso. Mas não podem contar pra ninguém o que tá acontecendo, porque deu merda. E o xerife e a Joyce tentando descobrir as coisas do Mike. E chega uma hora que tudo isso... Vira uma coisa só. Isso. Eles descobrem onde ele tá, porque a Eleven faz essa visita novamente. Ela fala, olha, ele está no mundo invertido, na cabana dele que fica lá na floresta. Então, assim, vocês têm que dar um jeito de ir pro mundo e chegar nessa cabana que ele tá lá. Ele tá doente, porque ele tá sem comer, ele tá fraco. Se ele se mexer, o monstro pega ele. Então ele tá escondido. A dimensão paralela, a dimensão invertida, ela é tóxica. E é isso, porque eles ela até é vão com tóxica. aquelas rouponas. Ela é tóxica. E aí, o que acontece? O final da história é... Os moleques não vão pra lá, pelo menos isso. Eu achei que seria muito forçado se os moleques fossem pro mundo invertido. Ou se os moleques vencessem o monstro e tal, ia ser meio paia, mas achei legal que o xerife se convence disso, ele vê todo o que ele precisa e vai a mãe e o xerife pro mundo invertido pra pegar o moleque, trazer de volta. Isso no final eles trazem o moleque, né? Eles conseguem trazer o moleque. E uma coisa que é o gancho, é o cliffhanger para as próximas temporadas aí, que é o Will voltou, e o porém Will mudado. O Will está mudado. O Will está do mal, ele gosta de lesmas. O Will, a gente não sabe exatamente o que é, mas ele espirra, ele vai pro Upside Down. Isso. Ele foi infectado e sai da boca dele uma lesma. Uma lesminha lá que a gente com certeza vem de lá, né? Eu acredito que vem de lá. Que a gente acha que é um filho do bicho que vai virar um bicho. Né? Ou uma outra criatura que vai criar ali, né? Pelo que eu entendi, a maneira que o bicho ele deve ser hermafrodita e ele deve precisar de um hospedeiro para se reproduzir. Tipo Alien. Referência Alien. Então, assim, a Barbie tá lá na gosma e tá com o negócio na boca, que nem o Will e tal, não sei o quê. Provavelmente tá utilizando da carcaça da Barbie um hospedeiro ali. Como uma hospedeira para reprodução. O que já tinha começado a acontecer com o Will. Porque, assim, parece que algumas das vítimas dele ali, pelo menos que mostram, não só o Will e a Barbie, mas outros resquícios onde eles vem lá o xerife e a mãe do Will encontram o Will, parece que é um covil ali, né, dele. Tem outros resquícios que parece que é a maneira com que ele se reproduz, né, apesar que até o final da primeira temporada ele não gerou nenhum bicho ainda. Não gerou, parece que só existe ele. Aí a gente pode pegar de novo as referências, né? No primeiro Alien, era um Alien, né? Era um e Alien. Depois a gente descobriu que sim, a coisa cresce. Então, assim, além da referência... Mas o Will espirra, ele vai pro outro. Além da referência do Alien ser a forma parecida com a forma de se reproduzir, o próprio bicho lembra o Alien, né? Ele é assim, tem uma... A gente vai falar de referência aí, vamos falar de referência. Bom, acho que a história é essa, né? Então fecha ali, o Will tá de volta, o xerife tem uma história ali, a Eleven vai saber e a coisa vai continuar porque o Will trouxe aí pra... O bicho. De volta, ou da dentro dele, outras coisas, e ele só cuspiu um pedacinho, ou o bichinho foi pro esgoto e vai ser mais um crocodilo no esgoto. nova-iorquino. E aí a história acaba. Pra que lado vocês acham que a história vai pra segunda temporada? Então, ainda falando de história, vocês acham que a história vai pra onde? Bom, eu acredito que a segunda temporada vai explorar muito esse esquema do Will. E quando a coisa começar a fuder, a Eleven aparece. Tipo o Super-Homem. Então você acha que a Eleven vai ser bem coadjuvante na segunda temporada? Não coadjuvante. Eu acho que lá, vamos supor, vai ser 10 episódios. Lá pro terceiro ou quarto episódio ela acaba aparecendo. Por quê? Porque começa a... Que é o padrão dela, né? Ela aparece ali. Não sei. Vamos ter o padrão. Não, porque eu acredito que o Will ele vai meio que perder o controle. Esse tipo de coisa deve começar a acontecer com cada vez mais frequência. E eu não sei se ele vai pra lá ou se ele traz aquilo pra esse mundo. Eu acho que ele vai trazer aquilo pra esse mundo. Entendi. Isso eu acho.
Eu acho que assim, apesar do que vai acontecer da história ou não, eu acho que agora vai degringolar, mano. Porque assim, o legal desse seriado foi que era um seriado muito pé no chão. Tipo assim, ninguém sabe nada, é uma vida normal. E de repente aparecem umas coisas sobrenaturais, assim, e que foi exposta a todos esses personagens de uma maneira assim, cara, imagina você, sua mina mudaria completamente, velho. Você sabe que existe mundos paralelos que podem se comunicar. Existe uma mina que faz um carro voar, capota um carro. Cara, sua vida no mundo, bem diferente que mostra no final do episódio, mas a sua vida no mundo, alguém racional que tenha 6 minutos de atenção, plagiando o poeta novamente, cara, nunca mais a sua vida seria a mesma. Você veria o mundo de outra maneira. Então, assim, de uma coisa assim, que tudo pode acontecer, entendeu? Então, ficou muito aberto. Eu acho que, assim, vai perder muito disso, assim, a história. Principalmente do pé no chão, do tipo, caralho, o que tá acontecendo? Não, cara, porque pra esses caras aí, tudo que acontecer agora é plausível. Então, assim, toda essa jogada do mistério e tal, acabou. Vai morrer. Isso vai pra merda. Porque daí, cara, o que vai ser? Coisas iguais ou maiores e não vai ter esse impacto. Eu acho que isso vai perder bastante da graça do que é a série. Porque, assim, saiu de um piso, de uma galera totalmente no piso. Apesar da molecada ser viajante e viajar nas ideias, ser jogador e tal, mas assim, os moleques sabem, assim como a gente joga RPG há muito tempo e nunca achou que existia um mundo paralelo. Do mesmo jeito os meninos, entendeu? Isso perdeu tudo, cara. Você acha que vai mudar do clima de um Stranger Things de suspense pra um fringe de ficção científica com ação? Sim, provavelmente. Eu acho que a história vai pro Will. Acho que o Will agora se torna o principal, não vai ser mais o Mike. Eu acredito que o Will vai se tornar o personagem principal da segunda temporada. E eles vão explorar muito o xerife. Talvez, eu acredito que essas idas e voltas pro mundo Upside Down vão ser mais comuns. Eu concordo com o João que, assim, uma vez que você mostra o monstro, ferrou, né, cara? Ferrou, acabou. Acabou o suspense. Acabou o suspense. E se mantiverem até o nível de referências e o que eles querem buscar, a tendência é que o 2 vai ter mais monstro, né? As viagens ao Upside Down vão ser mais comuns, talvez eles vão conseguir controlar mais, talvez eles comecem a trazer outras coisas de lá e tal. Eu também acho que vai perder um pouco do suspense e vai virar um pouco mais aventura / ação / ficção e tudo mais. E eu acho assim, porque vamos supor assim, todas essas teorias sobre o Will e tal, e a Eleven, eu acho que um dos dois vai virar um algoz aí. Um dos dois vira vilão? Vira vilão. Uma espécie de vilão, assim. Eu acho que a molecada não mexe. Eu acho que a molecada vai continuar no ritmo que tá, no clima que tá. Talvez a Eleven se torne menos um personagem central. Porque na primeira temporada, querendo ou não, apesar dela não ser o personagem principal, a história inteira gira em torno dela. É que ela é o parte do mistério. E agora não tem mais mistério. Não tem mais mistério. Eu acho que ela vai aparecer mais como um NPC que salva a galera em momentos foda. Pode ser. Do que uma pessoa pra se conviver o dia a dia. Porque assim, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E isso desequilibra, né? Mas eu acho ainda que, assim, dentro dos personagens vai ter os moleques. A Winona Ryder vai dar uma sumida. Não vai mais ser tão focada. O xerife vai bombar. Que ele já bombou bastante, né? Mas eu acho que a segunda temporada ele vai ser junto com os moleques, assim, os principal. E eu acho que manter Eleven e Will do mesmo lado da moeda não vai rolar. Um dos dois vai ter um conflito, eu acho. Se realmente o Will trouxe algo sobrenatural com a volta dele, e ele vai ter algum tipo de poder sobrenatural, vai ter essa virada de moeda, assim. Eu acho que a solução para o poder extremo da Eleven, na minha visão, eu não acho que ela vai virar vilã, nem o Will. Eu acho que um dos dois morre. Pode ser. Possivelmente ela. Pode ser. Por ser quem tem poder. Não esquecendo do background dos adolescentes. Que eu acho que tem muito a ser explorado, né? O irmão mais velho. A galera que vai dar. Nancy. Quem que vai dar com o taco de beisebol nas pessoas? É essa galera. Não, tudo bem, mas eu acho que essa galera... Os músculos aí. Então, mas eu acho que essa galera meio que se aquietou, tá ligado? Tipo assim, a menininha realmente ficou com o cara bonitinho, sim. O outro ficou como amigo, sabe? Sim, mas vai rolar. Rolou, assim, tem um amor. A treta que tava, que seria a treta do romance, do triângulo amoroso. Vai ter. Eu acho que isso resolveu. Não resolveu não, velho. Resolveu não. O moleque é roqueiro, no fundo ele quer matar aquele playboy.
Bom, acho que de história a gente explorou quase tudo que... Na verdade dá pra falar uma meia hora, mas... É que de história mesmo, se alguém ouvir isso aí e falar assim, deixa eu entender como é a história, não vai entender. Acabou nem ser muito spoiler, né? E outra, tá na Wikipedia. Concentrate, okay? O que fez essa série bombar e fazer muito sucesso foi o clima anos 80. E as referências aos clássicos dos anos 80. Outra coisa que eu acho que atraiu bastante, pelo menos a nossa atenção para a série, é a referência muito forte e a relação muito forte com o RPG. Eu acho que a gente pode explorar essas referências e essa ligação com o RPG da série. Agora, João, você que é o cara que eu sei que assim, fez o dever de casa, abriu o Wikipedia e procurou referências na internet. Mentira! Mas tudo bem. O que você julga como referência, primeiro, assim, na sua opinião, a mais importante e a mais impactante do seriado? Muita gente falou de referências, né? Até falaram que os caras não tinham criatividade nenhuma. Algumas pessoas falaram que tudo os caras copiaram, não sei o quê. Na verdade, eu nem vi que tipo de referência as pessoas estavam falando. Os né? caras disseram que eles copiaram e que eles fizeram. Eles mesmo falaram que eles falaram que o roteiro deles era uma homenagem aos clássicos dos anos 80. Não, lógico, tem isso. Apesar das referências, os caras, eu tenho certeza que eles criaram uma história. Eu acho que eles criaram e eles também acham diferente do que muita gente falou. Que muita gente disse que é um monte de recorte. Então, assim, tem várias referências sobre clássicos do cinema. A gente já falou alguns, falou do Alien, falou do Poltergeist. E realmente a série tem várias pitadas dos anos 80. Fora, o que eu queria ressaltar, não só dentro da estrutura, mas várias coisas legais que os caras colocam lá nos anos 80 e que mostram, música, por exemplo, tocam The Clash, né? Que na época era lançamento, né? Mostra alguns jogos, a hora que a galera do cientista chega na casa do Mike, tem vários jogos ali. De tabuleiro, 80, né? De tabuleiro, né? Tem várias dessas referências. Se você for ver bem as músicas do seriado, a grande maioria é aquela mixadinha assim de anos 80, sintetizador dos anos 80, sintetizador dos anos 80 total. Ou mesmo no quarto, né, dos moleques tem vários pôster lá de coisas dos anos 80, de filmes, de bandas e eles falam, né, de Star Wars o tempo todo, tem Millennium Falcon lá de as crianças e tal, né? Então tem várias coisas dos anos 80, né, cara, várias coisas. Você pode falar, o grupo de moleques, coisa dos anos 80, tinha o Goonies, aquele... Conte Comigo, que já começa daí, né? Uhum. Vários grupos de moleque, aquela história adolescente dos anos 80, que é a mina, que é tipo princesinha, estudante, e tem o cara que é tipo meio mau caráter, que é tipo o atleta, não sei o que, mas no final os dois se apaixonam, acontece alguma coisa, mas no final ele é gente, até que ele é gente boa, né? Isso aí eu achei uma quebra com outro cara. Mas isso eu achei uma quebra de estereótipo do cacete dos anos 80, porque assim, a tendência total, enquanto eu assisti a série toda nesse triângulo amoroso, era a menina ficar com o rejeitado, com o irmão do Will. Por quê? Porque o outro era o cuzão. Sim. E no final o cara se redime. Isso é fudido, cara, porque ele aí entra, mas aí entra, João, o que você falou. Tem o dedo dos caras, não é recorte. Tem uma história do cara, saca? Use your powers, okay? Mas assim, na sua visão, se você pegar filme, o que mais tá próximo do que você viu ali? Se você vai falar, cara, isso aqui me lembrou mais, sei lá, 2, 3 coisas aí. Não, acho que não é o que eu falei, eu acho que é original, cara. Eu acho que tem pitadas, mas eu não posso comparar e falar assim, nossa, isso parece Alien, ou Scanners, ou sei lá, Goonies. Não, acho que... Não. Tem vários filmes de suspense, vários filmes de terror, vários filmes de aventura, várias comédias ali, uma pitada de várias coisas dos anos 80. Mas eu não acho que pelo menos não que eu me lembre, e não tive essa sensação enquanto eu estava assistindo de falar, nossa, isso é muito parecido com aquele filme, ou sei lá o que. Entendeu? Se eu tivesse que falar 3, eu falaria ET, Carrie a Estranha e Goonies. No caso de ET em específico, e eles, tem muita coisa que casa. Por exemplo, os caras têm que disfarçar a Eleven. Os caras tiveram que disfarçar o ET. Os caras colocaram uma peruca loira na Eleven. Os caras colocaram uma peruca loira no ET. Os caras colocaram um vestidinho tipo camisola na Eleven. Isso é verdade, né? Um vestidinho tipo camisola no ET. Os caras saíram de bicicletinha.
Os caras do ET, tudo eles corriam com aquelas roupas de anti-radiação, anti-perigo biológico. De apicultor. É de apicultor. e no coisa é o mesmo esquema. Não, então, sim, assim, beleza. eu acho que de todos os filmes, Você o acha ET, que o ET é o que mais, tem motivou. O ET começa com um jogo de RPG. Eles começam com um jogo de RPG. O ET é encontrado na floresta, a Eleven é encontrada na floresta. Eu acho que no caso do ET tem muita coisa que bate. Eu acho que assim, no caso da... que nem eu falo, a Carrie é estranha porque assim, a Eleven é a Carrie. Ela é uma mina com poder telecinético. A diferença é que a Eleven é boazinha, teoricamente boazinha. Mas a Carrie é boazinha também. E a Carrie tem uma hora que ela surta e resolve matar o planeta. Totalmente justificado. Né? Mas assim, e ambas são pessoas com poucas habilidades sociais. Legal, não concordo com Né? você. E... Mas ainda não vejo um filme ET. Não, eu também não vejo um filme Concordo, ET. Eu acredito são que assim, pontos ali, o cara que fez o roteiro era fã de ET e quis homenagear o ET. Uhum. Ele não baseou o roteiro dele em ET. Não é isso que eu tô querendo dizer. E muito pelo contrário, eu gostei da série, eu acho que a série é uma série original. Mas eu acho que sim, que você consegue, vendo a série, tem momentos que você fala, velho, isso é ET. Que nem o Adilson falou, mano, na hora da bicicleta eu também pensei a mesma coisa, eles vão voar. Né? Eu falei, eles vão voar. Na hora que eles estavam pedalando na bike, eu falei, eles vão voar. Não, aí acabava Né? com o clima total do negócio. E assim, no caso do Goonies, eu acho que o Goonies ele puxa muito o clima. Aquele Aventureiro, clima né? aventureiro dos moleques fazendo as coisas é muito Goonies. Concentrate, okay? É assim, eles citaram 3 autores, né, que foram as grandes inspirações dele. O Spielberg, o Stephen King e o John Carpenter. Eu vejo assim, de boa, desses 3, o que eu mais me identifiquei foi com o Stephen King. Porque tem um monstro, porque o Stephen King tem uma questão que pra ele é central na maioria das histórias dele, que é um grupo de pessoas. O problema nunca é resolvido por alguém, o problema é resolvido por um grupo de pessoas. É o Conta Comigo, é o It, que é igualzinho, que assim, é um grupo de amigos, crianças, que ainda não são adolescentes e que tem que enfrentar um terror absurdo sozinhos. É o que acontece no Conta Comigo, só que no Conta Comigo é um problema real, né? Não existe uma sobrenatural. Não existe E um no monstro. It, a primeira parte do It, da história, são as crianças enfrentando o monstro. Então acho que isso pra mim é a primeira, assim, a referência. Eu olho aquilo é Stephen King. Até o logo da série é a letra que eles usavam nos livros do Stephen King dos anos 80. É exatamente aquela fonte, com aquele contorno. Sim. Aquilo pra mim é Stephen King, acho que é a primeira coisa. E é o segundo ponto que também é tão interessante ou importante quanto esse, pra mim é o Alien, porque essa ideia de você ter um monstro que é completamente incompreensível. Esse monstro pode destruir todo mundo a qualquer momento. E você tem um pedaço da galera que quer tentar controlar esse monstro e estão chamando uma arma. Esse é basicamente o plot do Alien 1. Que é, eles encontram o monstro lá, todo mundo tem que fugir e sobreviver, enquanto tem lá um pedaço da equipe que tem que levar o monstro de volta pra corporação, porque eles querem transformar o monstro numa arma. Então pra mim, por mais que tenha esse clima do ET, que como o senhor falou, é difícil não ver, mas pra sair do óbvio pra mim seria Stephen King e Alien. Eu acho que essas são as referências. Só pra fechar, eu concordo com o João. Não é um recorte. Eu não acho que o filme é um recorte. Eu acho que é uma história que o cara criou, só que ele usou todos os clichês que ele conhece. Use your powers, okay? Se eu gostar das minhas referências, no final, a Eleven vira uma bruxa, porque o Sam Raimi sempre põe uma bruxa no final. Então eu ia ter uma bruxa. vê o Sam Raimi e The Clash. É isso aí que ele vê de referência. Ah, e tem uma coisa, você falou da Carrie, né, cara? Mas assim, tem uma personagem do Stephen King que tem mais a ver com a Eleven. Não é o poder, mas a história da personagem é muito mais parecida com a Eleven. Cadillac, aquele Cadillac lá, Brasília lá. É o carro. É uma personagem chamada Charlene, que de um livro chamado Firestarter, que também virou um filme no Brasil, chama Chamas da Vingança, que quem é a principal eu tô é a Drew sabendo. Barrymore, Eu tô ligado qual que que é. fez o ET. Eu tô ligado qual que é. E a história dela é exatamente essa. Ela era uma menina que tinha poderes, só que ela era pirocinética. O governo pega ela pra levar pra uma base. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas histórias do Stephen King se passam no mesmo universo. Então ele cria um monte de coisas que se repetem, que são usadas em outras histórias. Ele tem um negócio chamado A Loja, que é como se fosse uma CIA escusa, assim, ou uma divisão da CIA. Ele nunca deixa claro o que é isso. Mas é um grupo de pessoas que tem essa pegada de ter laboratórios, de ter espiões. Inclusive no Firestarter, o vilão é a loja.
Que é essa organização que leva a menina pro laboratório e tal. Que, puta, é tipo muito parecido com o que tá lá no esse laboratório. no Stranger Things. Concentrate, okay? Pra Isso aí, gente que é cara. dos anos 80, né, cara, que viveu isso aí, é tudo que a gente cresceu vendo, né, cara? Eu acho que em relação a referências, eu resumiria a uma frase, assim, poética. Vamos lá, João, Poético. hoje tá Vamos lá, falando. hoje, o João tá hoje o João é poeta. São várias variáveis, né? Eu acho que assim, muitas referências e ao mesmo tempo nenhuma referência, eu acho. Acho que é isso. Nossa, que coisa profunda. Tipo, como falar e não falar porra nenhuma. Eu tô com saudade da presidenta. Use your powers, okay? Em termos de narrativa, por que os anos 80 pra mim é onde essa história tinha que acontecer? Internet. A internet Sim. fode essa história. Não, isso é o que a gente sempre fala. A internet fode essa A história. tecnologia. Isso. Celular, Fode essa história. história. né? Satélite, GPS, fode essa Meu história. amigo, YouTube. E você imagina se essas crianças tivessem celular, aí filmava os caras vindo armado atrás de uma criança de 11 anos e jogasse no YouTube. Não, Fudeu, como velho. que você esconde... Hoje em dia, como você esconde uma base em qualquer lugar? Ninguém esconde nada. Só a hoje, vila. Muito difícil. Só a vila. A vila conseguiu. Porque assim... Por centenas e centenas de anos. Não, mas é isso. Eu acho que assim, os É anos muito 80 difícil, cara. é um recurso narrativo. É sim, é não, um recurso é. narrativo. Eu só não sei se tirasse essa roupagem nos 80, eu concordo que seria uma história, começo, meio e fim, a história valeria. Eu só não sei se seria O o sucesso. apelo que tem hoje, Não, cara. pode Porque ser que o não, apelo- foi um chamado. É, foi o um apelo chamado. hoje tem a ver com essa nostalgia. Aquilo que a cara, gente eu falou lá no começo, é a moda que ela é... Meu, Ela é se cíclica. tem nego. Exatamente, é moda cíclica. É a galera, hoje em dia, a galera que hoje consome essa parada, acho. Somos nós. é uma galera que curtiu muito anos 80. E aonde vocês vê o RPG nisso? Com certeza esses moleque aí jogam RPG ou jogaram. É Como que eu disse no começo, é uma metalinguagem, cara. Os moleques começam a série jogando uma aventura de RPG e continuam a série jogando uma aventura de RPG real. Exato. Então, pra mim, o RPG é tudo isso aí. Termina. Eu, por exemplo, no meu caso, o que que vai acontecer? A minha sugestão no nosso grupo, por exemplo, some um parceiro do nosso grupo, o Will. Vou dizer que é nós três, mas o Will. O Will some, aparece a Eleven. vamos falar que A aqui primeira tá coisa o que eu Luiz. faço é ensinar ela a jogar RPG e foda-se o Will. Fala assim, Eleven, eu vou te dizer, ela tá precisando do mago, eu vou te ensinar a jogar RPG, mas é porque o Will sumiu, vou jogar RPG. A polícia tá A polícia cuidando do tá caso. atrás, vou jogar umas PGzinhas. Vamos pensar o seguinte: se fosse o nosso grupo, em vez do Will, fosse o Luiz. Não, aí tudo bem, vamos continuar em 3, deixa o Luiz. Cusão, obrigado, Luiz. Vamos ensinar o Luiz a jogar, né? Ô Luiz, isso é uma opinião do João, velho, não é minha. Não, Não, mas tem é meu- embasamento. É minha opinião, mas você quer comparar a Eleven com o Luiz? velho? Não, Luiz, entre você e Eleven, eu fico com Eleven, cara. Ela vai ter poder. Use your powers, okay? É isso. Eu só não sei se a campanha tá muito bem definida. A gente vai não ver nas sabemos. próximas temporadas. Mas como aventura, é do caralho. Eu acho que virou campanha depois que acabou essas 8 aventuras. Acho que sim. É aquele, sabe aquele jogo que você faz pra ver se a galera vai curtir? É, exato. Aí você E vê aí- o potencial, você vê que a mesa gostou, você fala, pô. Foi isso que aconteceu. Outra- Mas, transformar em campanha. mas você não criou todos os vilões, todas as cidades, você não Não. criou isso. Mas agora o mestre começa a ir pra casa e E criar. pensar. O jogo vai sair. né? Concentrate, okay? Então, eu tenho outro comentário pra fazer, é o seguinte. Demogorgon, cara. Demogorgon. É um personagem? É um monstro real, Real. de D&D original, do primeiro livro, tem no D&D. livro. Que ele é o rei dos demônios. Ele é o rei dos demônios, ele é o demônio mais foda. Mas na verdade ele não é um demônio. Porque ele não vem do plano. Porque D&D tem o plano bom, o plano mal, o plano caótico e o plano Neutro. de ordem, Sei lá. né? E ele não é um demônio no termo do plano maligno. Ele é um demônio, ele é o príncipe dos demônios do plano do caos, né? E depois, pra quem joga D&D esses mais modernos, que é a 4ª edição e a 3.5 e tal, ele foi simplesmente rebaixado a só um demônio e tal, não sei o quê. Mas até Mestre aplanar, até aquelas o coisas. AD&D, ele era fodão. realmente o Que deve ser demônio a época a ser da época do que é level. a época do menino.
Inimigo level 16, Não, 17, level 20, level 20. É coisa pro seu Elminster enfrentar. Tá na hora da gente fazer o fechamento, né? Falar o que cada um achou, o que cada um pensa do negócio. Dar uma opinião aí. Pois é. Uma nota de 0 a 10. Pra gente poder fechar essa porra. O que eu acho, cara? Eu assisti a parada. Eu não consigo dar nota 10. Eu acho que é bom. Eu ia dar muito bom. Mas eu acho que é bom. Por quê? Porque acontecem algumas coisas no 5º episódio que Nossa, eu acho... o cara sabe por episódio, velho. Não, porque é mais... Isso que porque é ser assim, nerd. Depois ele fala que eu e o Adilson é nerd. Até velho. o 4º episódio, eu falava assim, caralho, isso é muito bom. Muito bom. Coerente, uma história legal, ações, os personagens... Massa. Aí no 5º episódio acontece 3 coisas que eu vou contar pra vocês. Por que eu não acho que é muito bom, que é só bom. A primeira, que não é a mais importante, mas eu acho que quebra a coerência do que tá acontecendo do personagem, foi a Nancy. Ela está com o irmão do Will na floresta, procurando os caras. Quando elas já saíram lá, já conversaram, já mostrou a foto e tal, eles estão atrás, e ela acha uma árvore. Que provavelmente ela abraça essa árvore. E essa árvore tem um buraco com uma gosma. Eles estão a noite inteira juntos. No final da tarde, a noite inteira. De repente, o irmão do Will some. Ela fica sozinha, em frente a essa árvore. Ela chama. Em questões de segundos, o cara desapareceu. Ela grita numa floresta vazia, o cara desapareceu. Nem o Isaiah Bolt ia estar tão longe pra não ouvir o grito da mina. É aquele recurso de suspense Exato. de floresta, né? Você vira, Cadê? Cadê meu parceiro? sumiu. Aí eu grito, o cara sumiu. E ela entra na porra da árvore que ela abraça. E ela começa a andar e entra. Eu acho que até aquele momento, ela ainda não teria o perfil pra fazer isso. Então a gente quebra a coerência do personagem. Forçou. Se ela estivesse junto com o moleque, pode ser. Mas eu daria outra solução. Eu faria com que o monstro saísse metade, ele tava com uma arma, batesse no monstro, caberia, porque eles sabiam que teriam a certeza conclusiva, que serve pra isso a cena, sem que ela entrasse. Então isso me dá uma cagada. Número 2. O xerife, ele entra na porra da base. Ele descobre um pô de coisa, ele tá no encalço dos caras. Os caras pegam o xerife e põem ele pra dormir na casa dele. Numa cena, antes um pobre cozinheiro que tinha encontrado uma menina que só Que tava nem com sabia fome nada perdida, dela, não sabia nada. porra Nem nenhuma. que ela tinha poder em Ligou nada. pro Serviço social lá, pra buscar, leva um tiro na cara. Por que não mataram o xerife? Aí. Ponto 2. Isso, é aquela escapadinha assim. A gente tem que dar informação pra esse personagem, mas a gente não pode matar ele. Mas assim, cara... Aí dá aquela cena ridícula. Deixa ele embora. Agora, assim, o que eu falei? Por que não fazer o cara... Ele entrou meio que na surdina, bateu nos caras... Escapa. Faz ele escapar, bater em outros caras e foge. Entendeu? Pra dar uma coerência. E o pior de todos, esse é imperdoável. Enterraram um boneco. Todo mundo sabia que era um boneco. A mãe sabia que era um boneco. O irmão, que foi comprar o caixão, que desencanou de comprar o caixão, sabia que era um boneco. O pai foi lá atrás, pode ser que ele tenha visto. O Hopper abriu o boneco, enterraram a porra do boneco. Pra quê? Pra quê? Entendeu? Cara. Não tinha que ter. O 5º episódio, cara, me deixou assim, eu não vou mais assistir essa bosta. Mas eu continuei e ficou legal. Eu acho que assim, é bom. Tem essas brechas só no 5º que não deixa ele ser muito bom. Mas era uma das coisas mais legais que eu assisti nos últimos tempos, assim. De 0 a 10. Aí fica difícil, né, mano? 0 a 10? 8? 8, tá. Precisa dar nota agora? Tem que dar nota. Dá nota. A gente vai colocar isso aqui no Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Então, e a nossa opinião vale mais do que a da... Eles vão fazer uma nova listinha, vai estar escrito assim, a nossa tem opinião... os críticos, o público e... Erro crítico. Notas do erro crítico em primeiro, né? É óbvio. Erro crítico, críticos... Não, tu vai dizer assim, erro crítico. Se quiser ver outras opiniões, clica aqui. Isso aí. Use your powers, okay? Então, cara, eu acho assim, ó. Eu dou uma nota 8 também. Mas pra mim 8 é muito bom. Eu acho que tem buraco. Não tem como fazer uma série com tanto elemento, com tanto personagem sem ter buraco. Principalmente uma temporada só, né? E mais do que isso, eles tentaram, como tem muita referência, e os caras têm muita referência, os caras que escreveram têm muita referência. Então tem muita cena, muito acontecimento que acaba tendo que ter o clichê ali. E aí tem coisa que realmente você tem que dar informação pro cara, mas daí você tem que
Você tem que impedir o cara de sumir. morrer. Aí você não pode matar o cara. Mas Aí ao, você mesmo teria- tempo, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar o quão os caras é poderoso. Isso, só que ao mesmo tempo você não pode só o cara escapar, porque daí você assim, qualquer um entra e sai. Então assim, você acaba colocando o roteirista em algumas sinucas de bico e isso fatalmente faz com que tenha buraco. Eu acho que o pior dos buracos que tem aí nessa história é porque, eu não diria o cara, eu não diria a cena específica que o cara escapa, mas eu acho que assim, começa a série mostrando que esse órgão governamental É foda. muito foda. Só que é muito fácil escapar desses caras. Então isso pra mim ficou meio essa é a maior incoerência. Eu acho que assim, se a gente imaginasse que esses caras fossem uma tecnocracia da vida ou qualquer órgão, ou qualquer homens de preto aí, um bando de moleque não ia dar balão nesses caras, saca? Não ia fugir de bike, virar uma esquina e, meu Deus, onde eles estão? Sabe? Isso aí pra mim, assim, a competência do órgão governamental Ficou muito em xeque. Pra mim ficou em xeque. Esse pra mim é o pior do cenário. Tirando alguns furinhos que eu também percebi, o enterro do moleque é ridículo. Mas aí você pode ter uma escapada. Talvez se eles tivessem colocado algumas frases no episódio, tivesse justificado tipo, vamos fingir que a gente acredita, saca? Porque senão eles... Se a gente duvidar, eles vão vir em cima da gente. Isso aí mataria o problema. Talvez até tenha uma cena dessa gravada, mas na hora da edição cortou, saca? Mas assim... Então foi ou o roteirista ou o editor, né? O roteirista e o editor cagaram mesmo. Agora, pra mim a competência... Assim, quando começa, que a Eleven vai pro restaurante e chega a mina que finge ser uma assistente social e mata o cara, eu falei, fudeu, mano. Esses caras aí são foda, mano. E eles estão dispostos a qualquer coisa. Eles estão dispostos a matar qualquer um Sim, a qualquer porque, momento, cara. De repente eles saem de um modus operandi militar. Você fala assim, esses caras são cientistas, mas são militares. E se perdem. Por um bando de cientistas. Isso, E assim, perdido. Beleza, eu sei qual que é a fórmula do não sei o que, do hidrogênio, não sei das coisas. Mas tipo assim, mano, alguma coisa que aconteceu de errado, fudeu, eu não sei o que fazer. Passou disso pra aqui. Isso, então assim, eu acho que assim... O que, pra mim, o buraco é esse. Se não tivesse esse buraco, seria perfeito. Como tem esse buraco, eu tirei aí 2 pontos. Por quê? Querendo ou não, tirando o monstro, esses são os antagonistas da história. Porque o monstro é o final da história, né? Tipo, é o monstrão, mas... É o vilão, final. O que gera problema pro Durante grupo a série... são os cientistas, os militares. E esses caras, pra mim, fracassam. Teve até alguns pedaços que eu falei, cara, esses caras estão parecendo o vilão do Esqueceram de Mim e não uma puta base militar e etc. Foda. Agora, achei pontos positivos aí, né? Achei a interação dos moleques muito legal. Talvez porque a gente nunca viu mais isso depois dos Goonies e tal, né, cara? Não teve mais isso. Né? Nunca teve mais filme onde o grupo principal fosse os moleques, né, cara? Não tinha. Porque até os hobbits do Senhor dos Anéis não eram isso, né, cara? Não, tinha não. sempre... Não, e outros, só tem adultos, né? E mesmo os hobbits são adultos. Não, mas assim, por mais que eles tenham sido os ingênuos, né? Assim, ingênuos. perto dos elfos, dos anões, tá, os hobbits eram os mais ingênuos. Mas não tinha essa aventura que tem o Goonies, que tem o Conta Comigo, Não, que tem o isso eu acho que é muito pelo perfil de... Estamos falando de uma história americana, né? E estamos falando dos anos 80. Né? Inglesa, o Tolkien escreveu quanto? 50 e quanto? 40 e pouco. 40 e pouco e tal, e são escrito por um inglês. Tá? Tem um pouco dessa diferença, né? Sim, então assim, eu acho que assim, isso pra mim foi muito legal porque foi uma das coisas que me segurou na série, além da temática dos anos 80, foi, puta, eu gosto desse tipo de história. Eu acho, até hoje, It uma história fodida. A primeira parte do It muito mais legal que a segunda parte, que é quando eles são adultos, exatamente por conta desse lance das crianças resolverem um problema, que, tudo bem, você tem que ter muita suspensão de descrença, porque você fala, cara, criança, né? Tipo, a tendência é o cara, por mais que ele joga RPG, a tendência, mãe, o cara tá me seguindo. Mas é legal, cara, sabe? Você vê, é aventura. Eu acho que esse espírito aventureiro é o que é o mais legal da série. É legal. E outra coisa que eu achei fundamental foi assim, achei muito legal colocarem a Winona Ryder como a mina da série, cara. Porque é uma puta atriz, manda bem pra cacete, como o João falou. E tomara que ela continue na segunda série, apesar que eu acho que o personagem dela tem muito a perder agora, porque a vida mãe, dela, o drama dela já foi o drama contado, da mãe foi resolvido. O drama da mãe foi resolvido. A pegada do personagem foi contado já. E agora talvez o Hopper seja o adulto mais importante com da certeza, segunda com temporada. certeza. Mas, cara, eu acho nota 8, é legal, tem que assistir, assim, pra quem gosta de cultura pop, quem gosta dos anos 80, quem gosta de RPG e os cambal, tem que assistir. E por último, achei legal o lance de trazer o RPG pra mídia, cara.
ultimamente o que é que se fala de RPG na mídia? Nada, né? Isso falou de RPG na mídia. Isso acho que gostei. Desde que alguém matou alguém num cemitério de vampiro, a Globo não fala nada. Quando aparece uma morte meio assim Estranha, vão no quarto do cara que matou e se matou depois, aí tem coisa de RPG. Então, É, um livro mas, aqui, assim, Satã. nos anos 80, né? ET, tinha muito, tem aquele filme do Tom Hanks, tem um monte de filme que falava, citava-se, principalmente D&D, óbvio. Ninguém fala de GURPS no cinema, mas falou, cara. Eu como jogador de RPG, eu gostei. Eu não sabia que tinha a ver com RPG a série quando eu assisti. E quando eu vi no primeiro episódio eles jogando, eu falei, que legal, cara. Puta, finalmente Alguém que joga veículo de RPG. mainstream tá falando de RPG, assim. Achei legal. Concentrate, okay? Então, eu acho assim, primeiro, que assim, eles falaram de RPG de uma forma positiva, porque isso, tipo, estimulou as crianças e era um divertimento que a família sabia e que era aprovado, era um bagulho legal, que todo mundo gostava, né? E isso não foi demonizado, porque normalmente quando a mídia fala de RPG, isso é muito demonizado. É que assim, cara, eu acho que assim, por que tá falando agora de RPG de boa? Porque menos pessoas estão jogando, as pessoas acham que caiu no ostracismo. É que nem a sua mãe com a sua ex-namorada. Ela era a pior mulher do mundo. Quando você larga, ela vira a melhor mulher do mundo. Ela vira amiga da sua mãe. Porque tá longe, ela né? não sei o quê. Por que você terminou com a fulana? Fulana era a melhor pessoa do mundo, agora você namora essa outra. Aí acontece a mesma coisa. Eu acho RPG é assim, cara. Eu acho que tem muito também com a temática. A temática medieval é uma temática mais inocente do que a temática World of de Darkness. horror, World of Darkness, né? E normalmente quando o RPG entra na mídia é porque Não, mas o teve- World of Darkness tá na... Não teve aquela história nos Estados Unidos que o menino jogava D&D e matou os pais pra ganhar ponto de experiência? Tem. É medieval. né? Sempre Acho que assim, a inocência está na cabeça das pessoas. Ai, cara. O show tá muito clichê hoje, velho. Puta que Eu pariu, vim com vários clichês. Já que ele tinha O falado Jair tá clichê, tirando uma né? listinha aqui do bolso. Use your powers, okay? Pra mim, eu vou seguir aí na nota 8. Eu acho que é uma nota bacana, talvez até um pouco maior do que a nota real do seriado. Mas por quê? Porque eu acho que é um seriado que me trouxe boas lembranças, me trouxe um sentimento de nostalgia legal. Eu assisti o seriado contente de assistir, querendo ver os próximos. Tipo quando você passa numa daqueles sebos e vê uma Playboy, que você fala, nossa, essa Playboy de 1998, é tipo assim, né? Uma sensação boa de nostalgia, velho. Você não tem Céu e inferno, né, cara? Em 10 segundos, cara. Bom, isso me trouxe uma sensação de nostalgia legal, uma sensação de sessão da tarde. Ao mesmo tempo que eu, em qualquer momento, eu não sei se isso é culpa um pouco do R.R. Martin, a qualquer momento eu achava que qualquer personagem podia morrer. Então, eu não sei o quanto Game of Thrones tá mudando a minha vida, mas... Então ele conseguiu me trazer essa sensação de suspense. Em momento nenhum eu achei que a vida dos moleques ia ser fácil. E ele me trouxe todos esses elementos dos anos 80 que fizeram parte da minha adolescência, da minha infância, da minha adolescência, e isso me fez comprar a ideia. Então eu acho que vale sim. A gente discutiu durante todo o podcast positivos e negativos do seriado, e eu acho que vale os 8 sim, galera. Acho que vale. É um seriado que eu quero assistir a próxima temporada. É. Que eu acho que é o mais importante. Então teve uma nota 8, é o que pegou, né? 8 Foi consenso. Hoje foi consenso. Fácil consenso, né? Fácil. Né? Nota 8, eu acho que assim, nota 8 pra nós três, que somos caras pouco críticos na cultura É uma pop. puta nota. É puta nota. Puta nota. É puta nota. Eu acredito. 10 ninguém tem. É muito difícil ter 10. eu acho- O Império Contra-Ataca. Se não sabe? tivesse umas brechas, ia ganhar 9. Que é tipo, beleza. Eu acredito que assim, poucos filmes que eu tenha assistido, filmes ou seriados, tenham atingido essa nota 8. Acho que Game of Não. Ultimamente, Ultimamente, tá principalmente, foda. não. E, João, você quer assistir a segunda temporada? Cara, eu sou daquele cara que não quer, né? Mas se aconteceu, né, velho? Ah, Se meu aconteceu. Deus! Oh, meu Deus! Como eu sou É um rebelde! clichê rebelde oitentista. entendeu? Uma
coisa que a gente não falou nos outros podcasts, porque a gente gravou antes de resolver esse problema, mas agora a gente resolveu o problema. O podcast está publicado. Qual que é o problema? O problema é que nós não tínhamos uma plataforma, né? Agora nós temos uma plataforma. Agora temos um É site. de petróleo? Não é de petróleo, E não infelizmente. tá dando dinheiro. Que Não nem tá uma dando de dinheiro, uma de mas petróleo. talvez um dia nos torne milionários. Quem sabe? Quem sabe num outro plano. Num outro plano, Diz- no Upside Down. Seja lá qual seja a moeda do Upside Down. Mas assim, e se você que estiver ouvindo quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail agora. A gente tem um e-mail, né? A Contato gente não arroba... olha, mas a gente tem. Não, a gente olha. Ah. É porque não recebe. Por isso que a gente... Mas contato arroba errocrítico.com.br. O nosso site é o errocrítico.com.br. Temos Facebook também. Temos Facebook. O João fez como que é Facebook, João? Como que É a faz mesma pra... coisa, só procurar lá. Erro Crítico. Erro Procurou Crítico Erro Crítico. Podcast. É isso aí. Podcast, 665. Temos Twitter. Tem Twitter mesmo, porra. A gente só não tem Instagram Arroba- porque a gente não vai ficar tirando Tem foto. Tem no YouTube. Tem YouTube, Tem isso. YouTube, que é uma Mas coisa. assim, tem, legal- tem Google Plus. Google Plus. Plus. Agora o legal é o quê? É procurar lá no nosso site e assinar o feed, né? Ou até no site ou no iTunes ou em qualquer programa de podcast. iTunes. Assina o feed pra receber os próximos episódios e tudo mais. A gente vai tentar manter uma regularidade quinzenal aí das regularidade. Pelo menos publicações. 15 em 15 dias. E é isso aí. É isso, né? Fechou. Fim. Legal, foi muito bom Fim. esse episódio. Então Number até a Three. próxima. Até Até o a episódio próxima. 4, galera. Não tem Netflix, não tem internet, não tem televisão. Faça igual Como é eu, que cara. você assistiu, ô João? Então, são coisas escusas. Né? É porque essa série é em D&D. Se fosse em GURPS, mano, esse moleque, a primeira saída de casa, já estava morto. Se fosse em vida Se real, fosse né? vida real, Tava ou morto. seja, GURPS... Não, tava se morto. fosse em GURPS, cara, na hora que o moleque ia pedalar a bike, ele ia jogar, tirava um 666, ele caía, a bike enfiava no meio do peito. Ah, ele Quebrou bate o braço. cabeça numa rocha, racha crânio, morreu, acabou.